Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com as boas notícias a respeito da salvação a todos oferecida através de Jesus Cristo. E o relato é o relato de Mateus. Ainda estamos no capítulo 15 de Mateus e temos aqui um relato bastante interessante sobre o qual vamos comentar alguma coisa. Vamos primeiro à leitura, pedindo sempre que o Todo-Poderoso nos abençoe. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Uma mulher, uma mãe desesperada, sai à procura de ajuda para sua filha. Lendo o Evangelho de Marcos, a mesma narrativa, ela é tratada como Ciro-fenícia, né? Ela vivia na Síria, por ser tratada aqui, referida como cananeia, provavelmente é descendente daqueles povos que foram expulsos da terra quando Josué conquistou aquela terra para a formação, para o estabelecimento de Israel. Essa mulher vivia na Síria. E Jesus, após um embate, após uma tensa discussão, por assim dizer, com os fariseus, né? Os fariseus que foram atrapalhar o ministério de Cristo Jesus, foram levantar questionamentos e fazer acusações. Questionamento, perguntar, né, apresentar questões, dúvidas, era a prática, e ainda hoje é a prática comum, para se aprender a formação do discipulado. Então, a princípio, não havia nada de errado em, mestre, por favor, me explique. Mas não era a ideia dos fariseus, desses enviados de Jerusalém, não era a ideia deles, aprender com Cristo, mas sim atacar os ensinamentos de Cristo Jesus, tentando afastar de Cristo o povo que a ele seguia, Jesus respondeu a esses homens na mesma altura, né? Aliás, eu entendo que de forma superior, deixando evidente diante de todos que pior do que não seguir costumes e práticas ancestrais é o descumprimento da lei de Deus, coisa que, pelo menos aquele grupo que estava atacando Cristo Jesus, foi por Cristo Jesus condenado, né, de praticar atos contrários à palavra de Deus e a pretexto de manter-se em humilde submissão aos ensinamentos dos ancestrais, né? A questão da fé, da cultura, a questão da revelação e da tradição. Isso não é algo que está unicamente ligado aos judeus, tá? Isso não está unicamente ligado aos judeus. Os cristãos também temos aí, né, em níveis diferentes, mas abrangendo praticamente todas as instituições cristãs, um certo apego a tradições, né? Porque nós seguimos essa tradição, porque deu certo, porque funcionou. E quando a pessoa lá vai procurar na Bíblia, fala, mas não é tradição, mas não encontra respaldo na Escritura. Aí normalmente trava-se um intenso debate e não acontece nada, né? As coisas continuam como continuam. Quem quiser que coloque a sua própria vida em ordem e siga o caminho do Senhor, conforme revelado na Sagrada Escritura. Mas isso causava um abatimento em Cristo Jesus, né? Toda vez que ele era assim rejeitado, os fariseus o estavam rejeitando, né? O estavam afastando da sua missão. Por exemplo, você veio para salvar Israel, Israel não quer nada contigo. Por quê? Os fariseus faziam parte da representação política do povo de Israel. Então, a palavra deles tinha algo de oficial. Oficialmente, nós não o reconhecemos
como o Cristo. Em termos práticos, é isso que eles estavam dizendo. Depois os apóstolos sofreram. Os apóstolos, Pedro, Paulo, todos os discípulos, todos os apóstolos de Cristo sofreram muito. Por quê? Porque estavam contrariando a visão oficial da religião, do Estado judaico de Israel daqueles dias. Então eles sofreram. Né? Paulo várias vezes foi surrado, espancado, apedrejado por pessoas que ele conhecia, né? Nas sinagogas. Por quê? Porque as pessoas preferiram, né? Manter as suas tradições e rejeitar a mensagem do Evangelho a caçar alguma confusão ou atrito com o Sinédrio naquela época. Sinédrio, aliás, é uma instituição que ainda existe. Lá em Israel, se você for visitar lá, existe essa instituição. Os rabinos têm uma autoridade sobre certos aspectos da vida religiosa, que eles têm lá uma certa autonomia. Não é tanto quanto eles gostariam, mas eles têm relativamente alguma autonomia, alguma capacidade para decidir em determinadas questões. É claro que existe um judiciário formal atuante em Israel, mas há também uma corte rabínica lá estabelecida. Mas nós estamos dizendo aqui, toda vez que nós encontramos esse relato de Jesus Cristo sendo rejeitado pelos seus, logo em seguida a Escritura apresenta um gentil, um estrangeiro, né, procurando, sendo acolhido e, ao mesmo tempo, sendo apresentado como portadores da fé necessária e suficiente para serem salvos também. Ou seja, o Evangelho, que primeiramente foi apresentado aos gentios pelo Cristo, o Senhor, abrangeria toda a humanidade, todo mundo. E é isso que passa a acontecer aqui. Nós chegamos num tópico aqui bastante interessante, né? Vendo Marcos, nós vemos uma criança endemoniada, uma criança numa situação bastante difícil. A mãe descreve como uma situação horrível. E para uma mãe se expressar dessa maneira é porque realmente havia algo de horrível se manifestando na vida da filha dela, na vida daquela criança. Outra vez, nós ficamos um pouco sujeitos a expressões culturais, né? Nós vivemos numa sociedade bastante midiática, numa sociedade de intensa produção artística e cultural. E o tema dos demônios, ele fascina muita gente, né? Tem todo um padrão de cultura cinematográfica voltado especificamente para esse tema. Interessante que santidade não tem. Você pegar a indústria cinematográfica e procurar a abordagem do tema santidade, vida santa, segundo a vontade de Deus, mesmo nos países aqui de formação cristã, você não encontra. Você não encontra. Tem algum material, alguma produção de cunho evangelístico, né? Hollywood, uma época, né, procurou fazer as pazes com a igreja e fez uma intensa produção e produziu muitos filmes religiosos com astros do cinema, né, para fazer as pazes com a igreja, porque a igreja americana, o americano é muito disso. Isso não é bom para mim, não é bom para minha família, vamos boicotar, né? E a indústria de boba não tem nada, né? Para evitar o boicote, passou a produzir. E volta e meia produz alguma coisa ou outra, mas o nível que se apresenta hoje caiu muito em relação ao que já foi feito no passado. E mesmo no passado você vê que tem sempre um viés ali para uma fuga romântica, um quê de ação, por aí afora. Então nós temos hoje também alguma dificuldade e esse tema será abordado. A proposta nossa de apresentar um projeto de disciplina, de espiritualidade, vai abordar, obviamente, essa questão dos espíritos imundos, ou dos demônios,
dos anjos caídos. Não o faremos agora. Eu me lembro que no passado, 1990, lá para 1995, eu tive acesso a um excelente material publicado pela Chamada da Meia-Noite. Na época era Triunfando na Batalha, Thomas Ice e Robert Dean. Essa é a primeira edição que eu tenho aqui. Eu li, gostei, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem abordado, um trabalho sério, um trabalho muito bem feito. Acho que teve uma segunda publicação em 2001 e hoje não faz parte mais nem do catálogo da Chamada da Meia-Noite, né? Esse livro, na época, foi contra vários excessos que estavam tomando conta das igrejas. Primeiro nos Estados Unidos, foi escrito lá em 1990, chegou aqui em 95, né? E depois de um tempo a editora tirou do catálogo. Dando uma olhada no livro e vendo o que continuamos vendo hoje, né, nessa temática de libertação espiritual, tem-se até a impressão de que nenhum alerta foi feito. Muitos continuam nos mesmos erros do passado, nos mesmos excessos, com as mesmas extravagâncias, né? É difícil você corrigir um vício quando esse vício aparentemente produz resultados de acordo com o seu interesse, né? A pessoa fica um tanto quanto cega para as consequências. Então, na questão de libertação, uma palavra que eu acho muito importante é: o medo não é seu amigo. O medo é um péssimo conselheiro. Tanto que Jesus Cristo sempre alerta: não temais. Ou seja, não se torne escravo do medo. Não se torne um escravo do medo. Não viva em função do medo, do pânico, do desespero. Essa mulher aqui, uma estrangeira, teria todos os motivos para odiar os judeus. Talvez ela até odiasse os judeus. Mas chegou até ela que esse homem chamado Jesus, por muitos naquela época e até hoje, considerado, reconhecido como o Cristo, ele estava realizando milagres. Ele estava curando pessoas. Ele estava expulsando demônios. Ele estava alimentando os famintos. E de graça, sem cobrar nada para ninguém. Expulsar demônio não era novidade nos dias de Jesus. Expulsar demônios não é novidade hoje. Nos dias de Jesus as pessoas até expulsavam os demônios, mas você pode ficar arrepiado. Os métodos eram assim, dos mais terríveis e abomináveis. E muitas vezes a situação só piorava, como no caso dessa mãe em relação à filha. A criança estava num estado deplorável. E quando essa mulher chega até Jesus, Jesus havia se afastado um pouco, procurou um lugar para descansar, porque ele estava cansado. A rejeição ela cansa, ela esgota, né? Você se apresenta para ajudar e a pessoa fala: eu não quero a sua ajuda. Eu não preciso de você. Não, eu estou aqui para te ajudar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você me ouvir, você vai parar de sofrer. Não, a pessoa não quer. Não, você não. Você não serve. Você não serve. Preste atenção. Não havia absolutamente nada que pudesse acusar Jesus Cristo. Não havia nada. Os fariseus nunca questionaram sequer os milagres que ele fez. As pessoas que foram curadas. Não. O milagre era inquestionável. Eles nunca questionaram os milagres. Em algum momento, eles preferiram atribuir os milagres que eles sabiam que somente Deus pode realizar, preferiam atribuir a uma obra satânica, uma obra diabólica, a reconhecer que Jesus era o Cristo. Um ciúmes, um medo de perder o poder, de perder a autoridade, que depois de algum tempo acabaram perdendo mesmo. O medo vai te conduzir diretamente para o abismo do qual você está tentando escapar. Porque o medo cega,
o medo cria uma paranoia, o medo cria uma obsessão. Quando essa mulher chega até Jesus, primeiro que os discípulos já estavam, Senhor, manda essa mulher embora, ela está gritando aí, está atrapalhando, né? Tem momentos que nem os discípulos ajudam, né? Ao invés de chegarem aos pés de Cristo, Senhor, por favor, tenha paciência, atende essa mulher, ela está desesperada. Eles falam, não, manda embora. A mulher entrou na casa, se jogou aos pés de Cristo Jesus e fez o seguinte pedido: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. E Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu. Você pode falar, Jesus estava sendo duro com essa mulher estrangeira? Jesus tinha algo a ensinar aos seus discípulos. E sim, ele estava sendo duro com essa mulher estrangeira. A princípio, ele a ignorou solenemente. Ele sabia quem ela era? Sim. Ele sabia da necessidade? Sim. Ele sabia da situação, da aflição? Sim. Mas a princípio, ele permaneceu em silêncio. Aqui vem os discípulos, diante do silêncio de Cristo Jesus, né? Manda esta mulher embora, pois vem gritando através de nós. Quantas oportunidades o cristão não jogou fora ao considerar o silêncio uma negativa? O silêncio de Deus é o silêncio de Deus. Deus não tem que dar satisfação de absolutamente nada para ninguém. Deus é Deus, Deus é soberano. A resposta vem no momento oportuno. Tem alguns aí que de nada entendem praticamente tudo e querem interpretar o silêncio de Deus em algumas ocasiões. Logo após essa fala insana dos discípulos, logo após essa fala deles, aí Jesus responde e parece continuar duro com a mulher. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apesar da dor da rejeição pelos seus, Jesus precisava deixar claro que o ministério dele, naquele período, prioritariamente, era para com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era para com os judeus. Primeiro, os filhos. Primeiro você alimenta os filhos. Os filhos estando saciados, você pode alimentar os demais. Ninguém chega em casa e pega a compra da família e sai doando para o necessitado. Primeiro, a pessoa abastece as despensas da sua casa, vendo que tem suficiente para os seus, ele ajuda aquele que está necessitado. Havia uma lógica, uma coerência nas palavras de Cristo Jesus, para demonstrar a fidelidade de Deus e o amor de Deus para com o povo de Israel, para com a sua palavra também, para com o seu pacto, a sua aliança, para com a sua promessa. Deus é fiel. E Deus cumpre, invariavelmente. Sempre Deus cumpre tudo aquilo que ele se comprometeu a cumprir. E estava cumprindo absolutamente tudo que havia prometido para Israel através dos profetas. Era como Jesus dizendo, ainda não chegou a vez dos gentios. Mas essa mulher não é a primeira, não é o primeiro gentio que aparece e é recebido, acolhido e recebe um milagre e é abençoado por Cristo Jesus. A mulher ajoelhada insistiu: Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Diferente dos fariseus. Aí Jesus responde de novo: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Cães de estimação, os animais de cola, esses cachorrinhos a gente fala cachorrinho de madame, né? Esses animais pequenininhos. Né? Eu tenho até um animal de estimação, mas não é pequenininho, é um animal grande. E a palavra de Jesus é verdadeira, né?
Não vou deixar de alimentar minha família para alimentar o animal de estimação. Primeiro, nos alimentamos. O animal tem a ração dele. Naquele tempo não tinha ração, né? Então o animal comia das sobras. Aí Jesus diz aqui, ó, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. E ela replica, fazendo uso da mesma figura de linguagem, da mesma figura, metáfora, por assim dizer. Sim, ela concorda, porque ela é mãe. Ela não procurou Jesus para que socorresse uma ovelha que quebrou a pata, um cavalo, um cachorro. Ela fala, eu entendo perfeitamente, eu sou mãe, eu sou pai. Ela é mãe. Ela fala, eu entendo perfeitamente, Senhor, eu concordo plenamente, eu estou pedindo pela minha filha. E ela responde sabiamente aqui, ó. Sim, Senhor, mas até os cães, os animais de estimação, os cãezinhos de colo, comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Essa mulher teve sabedoria. É como se ela estivesse dizendo, eu não quero e nem preciso ocupar o lugar de filha, de filho. O Senhor não precisa me tratar como se eu fosse da família. O Senhor não precisa me tratar como se eu fosse um judeu. Ainda que a consideração seja a mesma de que tem um animal de estimação, de um mínimo carinho, de um mínimo de afeto, de um mínimo cuidado, é o suficiente para mim. É o suficiente. É o suficiente. Veja, um grupo rejeitando os ensinamentos e a pessoa de Cristo Jesus, porque ele não se apresentava como esperado por eles. Não se apresentava como eles queriam, pretendiam. E uma completa estrangeira, pouco conhecedora das leis, dos ensinamentos dos judeus, se humilha aos pés do Senhor e obtém um favor. Então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha, a filha daquela mulher, ficou sã. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti conforme queres. Esse texto aqui nos apresenta muito material, não vamos abordá-lo todos. Mas primeiro, o silêncio de Deus não é desculpa para a pessoa desistir. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vale a pena insistir. Vale a pena confiar em Cristo Jesus. Eu creio que ele a ninguém decepcionará. Eu acredito que ele não decepcionará absolutamente ninguém. Você chegará ao Pai. A sua oração será ouvida. A sua oração, o seu clamor, a sua prece será atendida. A menos que esteja fora do propósito, do plano de Deus para a sua vida. Mas ainda assim, você encontrará paz. Ainda assim, você encontrará refrigério. Ainda assim, você encontrará segurança, proteção. Paz é a palavra que eu mais gosto. Paz, tranquilidade, serenidade. O mundo está desmoronando. Eu estou em paz. Eu estou em paz com meu Deus. Eu estou em paz com o meu Senhor. Essa mulher aqui mostra a importância da perseverança, da persistência. Não levar em consideração o aparente silêncio. Porque Jesus Cristo é a resposta de Deus ao clamor de um mundo desesperado. Jesus Cristo já é a resposta de Deus. Jesus Cristo já é o sim de Deus. Sim, eu me importo, Deus se importa. Sim, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sofrendo. Sim,
eu tenho a cura. Sim, eu tenho a libertação. Sim, eu tenho a paz. Sim, eu tenho a vida eterna, de eterna comunhão, em paz, em amor com Todo-Poderoso Deus. Em Cristo Jesus, nós sempre encontramos a resposta de Deus, o sim de Deus. Esse é um dos tópicos, esse é um dos temas que esse texto apresenta. Nós falamos aqui apenas do que é superficial, do que a memória nos permite falar agora. Futuramente nós vamos desenvolver aí de uma forma mais específica e de uma maneira mais abrangente. Eu mantenho aqui o meu lamento de que todas as advertências que foram feitas ao longo dos anos no que diz respeito a certas práticas não foram ouvidas, não foram atendidas. O que isenta Deus de toda e qualquer responsabilidade, obviamente. A paz, a cura, a libertação em Cristo Jesus. Pode continuar confiando, pode continuar clamando, pode continuar se deleitando em Deus, em Cristo Jesus, e pode ter plena certeza e segurança que a paz de Deus alcançará a sua mente e o seu coração. Deus Todo-Poderoso te abençoe e retornaremos logo em nome de Jesus.